Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na Rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está disponível na internet. É isso mesmo, acesse o nosso portal www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade, além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividades para você, trabalhador e trabalhadora. Participe, acesse o nosso site. A violência sexual contra crianças e adolescentes é um dos principais tipos de violência cometidos em nosso país. Este crime fica atrás apenas das notificações de negligência e abandono. Segundo o Ministério da Saúde, em 2011, foram registrados 14.625 notificações de violência doméstica, sexual, física e outras agressões contra crianças menores de 10 anos. Para falar sobre esse tema tão importante, como combater a exploração sexual infantil, recebendo em nossos estúdios, no programa de hoje, Ieda Maria Siebra Bocchio, da CAF, Casa de Assistência Filadélfia, ONG que trabalha com famílias soropositivos. Ieda, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Muito obrigada, Eduardo. Primeiramente, antes de nós iniciarmos o nosso programa, eu queria que você comentasse um pouco sobre a Casa de Assistência Filadélfia. A Casa Filadélfia, que a gente chama carinhosamente de CAF, é uma ONG que se formou, na verdade, iniciou o trabalho na década de 80, no final de 80, quando foi o ponto inicial da epidemia de AIDS no Brasil e no mundo. E, a partir daí, eram atendidas pessoas, famílias, de uma forma geral. Em 2001, a CAF começou a atender prioritariamente crianças e adolescentes, seus familiares, mas o foco de atenção era a criança e adolescente, porque nós considerávamos que era um público bastante vulnerável e que tinham poucos serviços na cidade, atendendo exclusivamente a criança e adolescente. Hoje, a CAF tem uma variedade de projetos, ainda visando a criança e adolescente e a família. Um dos projetos é o projeto Meu Corpo, Meu Bem, que trabalha na questão de prevenção de DST e na prevenção de violência sexual contra crianças e adolescentes. Nós vamos já falar desse tema já logo adiante. Você disse que atende... Você tem um número X de atendimento? Olha, hoje a gente ultrapassa mensalmente o atendimento de 3.500 pessoas no atendimento. Não são todas pessoas soropositivas, são famílias vulneráveis socialmente, nós temos crianças e adolescentes que são atendidos nas escolas, no campo da prevenção, e temos famílias que são atendidas diariamente com oficinas, então é uma variedade de atendimentos, hoje ultrapassa esse número mensalmente. Acaba sendo também uma orientação que vocês acabam dando a gente trabalha muito com prevenção, muito com inclusão social também. E no dia 18 de maio é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Eu lhe pergunto qual a importância dessa data para o combate dessa violência tão cruel que assombra a sociedade. É uma coisa muitíssimo importante, a gente é muito grato, inclusive pela oportunidade de estar aqui, Eduardo, de vocês no programa terem aberto espaço para esse tema, porque a divulgação e a ter uma data para se pensar nisso e para se divulgar esse tema é de suma importância para a sociedade. Uma das questões que envolvem o abuso é o descaso com o tema, é desconsiderar, às vezes, o fato de uma criança chegar e mencionar ou aparecer com algum sinal de violência, ou até mesmo ela
tentar falar sobre isso e o caso se torna negligenciado. Quando a gente tem uma data e toda a sociedade para pensar nisso e ouve isso num programa como este e vê isso nos jornais, a sociedade passa a ter um olhar diferenciado sobre esse tema, começa a ter um pouco mais de atenção sobre isso. Ao mesmo tempo, as pessoas que estão cometendo essa violência, elas também ficam mais cientes de que a sociedade está mais atenta, que as autoridades e a sociedade em geral está mais atenta sobre o tema. Então, ter um dia de combate é mais do que simplesmente um tema, é de fato um momento de alertar, olha, esse problema existe, ele está acontecendo, ele é grave e a gente precisa fazer alguma coisa para resolver essa questão. O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, na pessoa do nosso presidente Jorge Nazareno, abraça essa causa e por isso da importância de abrir esse espaço e divulgar esse trabalho tão importante e sério que acontece aí no nosso país, né? Sem dúvida nenhum, apoio do sindicato e do Visão Trabalhista em Debate, que é o programa a qual o sindicato detém. Que ótimo. Que situações, Ieda, você pode nos falar que são determinadas como exploração sexual infantil? A gente tem, didaticamente, uma divisão desses termos, né? A exploração sexual, ela está dentro do campo das violências contra a criança e adolescente. A gente tem uma série de violências e essas violências, no final das contas, elas até potencializam o fato de acontecer uma violência sexual com abuso. Eu vou falar um pouquinho disso, eu não sei se posso falar isso rapidamente, talvez para todo mundo que está assistindo ao programa e ouvindo o programa possa entender isso. O campo das violências ele é muito amplo. Você tem uma violência que é física, às vezes com espancamento, às vezes você tem uma violência que é psicológica, onde um adulto mantém uma criança ou um adolescente sob um terror, sobre um medo psicológico, ou menosprezando aquela criança, diminuindo psicologicamente aquela criança, xingamentos e tudo mais. Esse é uma outra área. Você tem a violência doméstica, que é a violência que acontece no âmbito da casa, da família, e você tem a violência que é fora do lar, ou abuso extra familiar, que acontece, às vezes, em outros locais, na escola, na igreja. Está dizendo os pedófilos, no caso? A pedofilia, em geral. E você tem, por último, que é uma coisa que está acontecendo muito também no nosso país, que é a exploração sexual no turismo. É onde as pessoas utilizam o turismo, que é uma coisa muito boa, muito gostosa e muito valiosa para o lazer e tudo mais, e utilizam isso como oportunidade de exploração. Então, aí a gente vê que o último nível que está sendo utilizado é a exploração comercial dessa criança para benefício próprio de um adulto e utilizando o mecanismo do turismo ou o caminho, né, o ambiente ou as oportunidades de turismo. A gente está aí se preparando para a Copa do Mundo e todas as pessoas que estão mobilizadas dentro da temática de prevenção, elas estão com um olhar para essa Copa do Mundo, né, de orientar as pessoas que estão aqui no nosso país, todos os atletas, as pessoas que estão envolvidas diretamente, as pessoas no turismo que estão envolvidas, as autoridades, todo o pessoal que trabalha nessa área de hotelaria. Então, tudo isso, todo mundo está sendo alertado para o fato de que, nessa ocasião da Copa, a chance de exploração sexual comercialmente é uma possibilidade. Então, a gente está trabalhando muito para fazer essa prevenção e antecipar a sociedade estar mais atenta para isso e se preparar e, de fato, combater essa violência. Como combater a exploração sexual infantil? É o tema do programa de hoje. Minha convidada, Ieda Maria Siebra Bocchio. Você pode participar do nosso programa através do nosso e-mail visãoemdebate@ig.com.br. Envie suas perguntas que nós vamos repassando à nossa convidada. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí.
Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do programa de hoje, como combater a exploração sexual infantil. Tema muito preocupante e importante que nós temos que discutir sempre. E a nossa convidada de hoje, Ieda Maria Seabra Bocchio. Ieda, com o enfrentamento que a sociedade dá para esse crime tão bárbaro? Eu acho que hoje a gente experimenta um momento social privilegiado comparando com a história da criança na humanidade. A exploração, a violência contra a criança é uma coisa antiga, a gente tem relatos assim, desde os primórdios na história. Isso vem do fato da criança não ter um valor social, não ter um valor social. Ela não é um ser que produz, né? A gente não considera que a criança, então, seria um ser, vamos dizer, historicamente, ela foi sempre considerada um ser invisível, de menor valor. Quando isso acontece, a sociedade passa a, como é que se diz, ser conivente com algumas violências e não acha que aquilo é uma coisa que degrada, que não é uma coisa que é aviltante para com a criança. Então, isso acontece desde os primórdios. Hoje, a gente já tem alguns grandes passos. A gente pode dizer que a legislação no Brasil é uma legislação que está, claro, precisa ser melhorada, existem pontos que a gente está discutindo aí, tem uma grande discussão em relação à penalidade de menores, são debates que ainda estão acontecendo. Mas nós temos uma legislação que é muito clara sobre o papel do Estado, no cuidado, na proteção, é muito clara no papel da família, de todas as instituições sociais. Então, ter uma legislação foi um avanço. A gente teve alguns avanços que foram, por exemplo, temos as varas da infância, os conselhos tutelares, que são órgãos que estão ali para olhar o direito da criança, mesmo quando principalmente, né, quando essa criança não está sendo resguardada ou cuidada no âmbito da família, e para orientar, não só no sentido punitivo, que também faz parte, mas também no sentido de reintegrar, de buscar soluções para essa criança e para essa família, né? Porque a gente considera que o caso de violência de uma criança e de um adolescente, ele se torna violência de uma família, não é só daquela criança, porque acontece aquilo com a criança, a mãe fica afetada, o pai está afetado, os outros irmãos, toda a família sofre essa violência junto, quando não é por parte da própria família que a criança está sendo violentada. Hoje a gente tem esses avanços. A Delegacia da Mulher ajudou bastante, porque uma grande parte das denúncias vão via delegacia, mas também os conselhos municipais, os conselhos da criança, são órgãos que estão trabalhando nesse sentido. A gente tem uma série de ONGs, eu menciono a CAF, porque é um trabalho antigo nesse sentido. Então, tudo isso é um aparato que a gente chama de rede de proteção e que já é um avanço no nosso país. Como a CAF tem trabalhado, eu não sei se já passou por esse processo, eu acredito que sim, a criança, quando ela é abusada, ao se tornar adulta, como que fica a situação da criança? Vai ser um adulto com muitos traumas, enfim? Muitas pessoas pensam que assim, uma criança que sofre abuso, ela vai se tornar um abusador. Se isso fosse verdade, a gente teria uma sociedade imensa, cheia de abusadores. Graças a Deus, não é assim. A gente trabalha muito com o conceito de resiliência. Uma criança, se ela tem elementos onde ela possa se fortalecer, ela tem a tendência pode passar pelo abuso, pela violência ou pela exploração, mas ela vai encontrar caminhos de sair disso. A gente tem muitas experiências de receber crianças. Eu comecei recebendo as crianças, nasceu o projeto comigo, né, formando o projeto, e depois, hoje a gente tem uma equipe fantástica trabalhando, a Selma é coordenadora do projeto, e a gente recebia crianças com casos, com histórico de HIV, e a gente não via a relação do histórico com a transmissão pela mãe, que normalmente é o que acontece Sim. com a criança. Certo. E quando a gente ia investigar e verificar, a gente verificava que a criança, além do abuso, ela tinha sido contaminada com vírus HIV. Então, eram casos assim. O que acontece? Quando a criança recebe apoio, quando ela é bem encaminhada, bem apoiada, essa criança vai ter todo um apoio técnico,
terapêutico, em todos os sentidos, e ela tem uma grande oportunidade de vencer isso, de superar isso como adulto e seguir com a vida dela. É claro que vão ficar traumas? Vão, talvez numa medida maior, numa medida menor. Quanto menos apoio essa criança tem, mais dificuldade ela vai ter de lidar com isso como adulto. Às vezes isso vai se refletir numa dificuldade de se relacionar, às vezes isso vai se refletir numa agressão também, e num caso mais extremo, de até mesmo se tornar também uma pessoa que vai reproduzir essa violência. Então, qual que é o perfil do abusador? Esse também é uma coisa boa da gente falar, porque muitas pessoas têm uma ideia demonizada do abusador. Tá. Eu acho que ele vai aparecer com 2 chifres e uns dentes horrorosos. E não é assim. O abusador é uma pessoa, vamos dizer, o estereótipo comum. É uma pessoa que trabalha, que usa roupa de marca, ou é mais simples, ele tem um trabalho, ele vai, às vezes ele vai a uma igreja, ele, não importa ou ele tem uma fé, ele vai, ele tem uma vida normal. Você fala normal, mas é uma pessoa doente. Ele é uma pessoa doente, isso é considerado uma doença. Quando a gente diz é considerado uma doença, não é que a gente está minimizando o problema. Não, sem dúvida. Ele, legalmente, ele tem que responder pelo ato, porque foi uma violência e foi uma coisa contra o menor. Mas o que acontece? É uma pessoa que, essa doença leva essa pessoa a ele normalmente tem uma dificuldade de se relacionar com uma pessoa adulta, e a criança, como ele pode usar de força, coerção psicológica ou força física, ele se sente prazeroso porque ele exerce um poder. Então, existe um jogo de poder muito forte nesse jogo do abuso e da violência sexual. Ele se sente empoderado porque aquele menor não pode reagir. A criança não sabe como reagir e ela permanece numa situação, às vezes, de longo prazo de violência, porque ela tem medo, ele usou de violência, ele vai falar, olha, se você contar, eu mato sua mãe, se você falar, eu mato seu pai, se é o caso, o pai ou um parente próximo, um pai, um avô, um tio, ele fala, ninguém vai acreditar, eu vou falar que é mentira, e de fato, às vezes acontece isso. Então, nós tivemos atendimento de crianças muito pequenas, de adolescentes, e chegamos a conhecer adultos que sofreram violência, e a gente vê as marcas disso na vida da pessoa, uma pessoa com muito medo, com uma autoestima muito baixa, com dificuldades de manter o seu relacionamento, às vezes pessoas que têm uma personalidade super bonita, mas não conseguem levar a cabo os relacionamentos na vida adulta. São alguns dos sintomas que isso pode gerar na vida adulta. Os pais têm que ficar atentos sempre. Muito atentos. A gente qualquer anormalidade eles têm. Sim. A gente tem, às vezes, orientado muitos pais, porque, assim, às vezes a pessoa fala, olha, não deixa a criança aceitar um doce de um estranho. Mas não é só isso, tem mais coisas além disso. Estou recebendo nos nossos estúdios Ieda Maria Siebra Bocchio. Ela está tratando o tema como combater a exploração sexual infantil. Um tema muito sério e importante que o Visão Trabalhista traz para ser discutido. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não mude de canal. Tema muito interessante. Fique conosco, não saiam daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do programa de hoje, como combater a exploração sexual infantil. A minha convidada é Ieda Maria Siebra Bocchio. Ieda,
Fale um pouco sobre aos nossos telespectadores sobre o projeto Meu Corpo, Meu Bem. Tá joia. O nome do projeto, ele nasceu dessa ideia de que o cuidado com o corpo não pode ser como a brincadeira que a gente faz de bem me quer, mal me quer, ao léu, né? Aquilo Certo. que aparecer, acontece, não. Mas que desde cedo a criança deve ter consciência corporal, cuidar, conhecer seu corpo, cuidar do corpo. Então, a gente, com os casos que a gente foi recebendo de violência e também os casos de HIV, nós pensamos numa estratégia de trabalhar com crianças e adolescentes para, antes que as coisas pudessem começar a se aproximar, como a gente estava falando, antes de um abusador chegar, ela própria tivesse consciência de que isso daí é um risco. Então, o projeto é um projeto de arte, educação e saúde. Nós trabalhamos com arte e educação todo o tempo, com várias linguagens artísticas, dentro de priorizando a cultura brasileira, então as cantigas, os jogos, as histórias, as lendas, as parlendas, e uma série de outras coisas que a gente trabalha com a cultura brasileira. Lúdico, né? Bem lúdico. Muito, muito lúdico, é divertido para quem está trabalhando e para as crianças também. Sim. A gente sempre se diverte muito fazendo o trabalho. E o projeto Meu Corpo, Meu Bem trabalha com 5 pilares. O primeiro pilar é conhecer. Então, a gente trabalha com a criança que é importante ela conhecer o próprio corpo. Não só aquilo que é o funcionamento do corpo, mas ela se conhecer, como é o corpo dela. As peculiaridades, aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta tanto, mas por que ela não gosta. Então, esse é o primeiro pilar, conhecer. A partir de quantos anos? A gente trabalha desde muito cedo. Tá. A gente já está trabalhando com crianças de 4 anos e Legal. meio, 5 anos. Tá. E isso vai até os adultos. A gente usa a mesma metodologia com crianças e adultos, é claro que com enfoque teórico diferente, o conteúdo é diferente, mas a metodologia é a mesma. Depois trabalhamos, então, esse é o primeiro pilar, segundo pilar, conhecer. certo. Depois, apreciar. Então, ela vai aprendendo a apreciar o corpo dela, gostar daquilo que ela é, do cabelo dela, da cor dela, da raça dela, da cultura. Tudo que ela é, ela vai aprendendo a gostar. Então, ela vai desenhando, ela vai descobrindo, ela vai pesquisando e ela vai apreciando o corpo dela. O terceiro item é cuidar. Então, quando a gente trabalha com o pilar cuidar, a gente trabalha muito com a questão da higiene, mas também do cuidado de como ela pode se proteger das doenças sexualmente transmissíveis e também se proteger das situações de abuso. Aí o próximo pilar é respeitar. Então, ela vai aprendendo, depois de cuidar, ela vai aprender a respeitar. E ela vai entendendo que o cuidado dela é o mesmo cuidado que ela tem que ter com o cuidado do outro, do corpo da outra pessoa. Ela não vai fazer com o outro aquilo que ela não gosta de fazer, que façam com ela. E o último, ela vai, falamos de respeitar, e o último é proteger. Então, quando a gente trabalha, o último pilar é quando a gente fala de abuso sexual. A gente não traz a temática de abuso sexual no primeiro encontro, porque perfeito. Senão a criança passa a ter medo. Acaba assustando, né? Assustando. Então, ela primeiro aprende a parte boa do cuidado com a saúde, a parte alegre, gostosa, e por último, quando ela já está bastante consciente sobre o corpo, sobre a saúde, sobre a sexualidade, ela então vai aprender sobre as situações de violência. E a gente tem tido um bom resultado com isso, porque além do cuidado pessoal, principalmente nas escolas, um resultado que os professores sempre mencionam é que depois de terminadas as oficinas, são sequências de oficinas, né? São 5 pilares de oficinas, e eles sempre mencionam, olha, a classe melhorou o relacionamento. Nossa, que bacana. Então, é uma coisa gostosa, porque Sem dúvida, não era resultado. o resultado que a gente esperava antes, sim. mas hoje a gente vê isso daí acontecendo. Agora, você citou dos professores. Os professores podem ajudar na identificação de casos de violência? Na sua opinião, abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes? Ele tem esse papel fundamental, importante? Ele ajuda? Muito. Alguns professores não se dão conta de quanto são importantes, ou do quão são importantes dentro das salas de aula. Eles recebem algum preparo para isso? No caso do nosso projeto, hoje a gente tem um outro projeto dentro do Meu Corpo, Meu Bem, que é um projeto em parceria com o Instituto Minidi, que é
é um projeto de arte e educação para professores, onde a gente, além da arte e educação, ensina sobre as metodologias do Meu Corpo, Meu Bem para professores. Então, o nosso trabalho nas escolas é, antes de começar as oficinas, a gente sensibiliza os professores, depois a gente conversa com os pais das crianças e então a gente vai fazer as oficinas com as crianças. Esse processo anterior é para preparar a escola de que esse tema vai entrar dentro da escola e cada professor precisa se imbuir disso. O professor é importantíssimo, não só o professor, mas todo mundo que está no ambiente da escola, a merendeira, o guarda que fica na porta, a diretora. Por quê? Eles são pessoas de referência. Quando uma criança passa por uma situação de violência e ela não pode contar para a mãe ou para o pai, porque ela sabe que a violência está acontecendo dentro de casa, ela vai contar para uma pessoa de referência. Num dos pilares, quando a gente trabalha essa questão do respeitar e proteger, a gente pergunta para a criança, para quem você contaria um segredo difícil de contar? E ela normalmente fala para a minha professora. Ou ela vai falar para a mãe, para o pai, mas quando ela não fala para a mãe e para o pai, a gente deduz, não necessariamente porque está acontecendo uma violência, mas ela sempre fala, ela normalmente fala para a minha professora ou para a diretora, ou ela vai falar para o pastor, ou vai falar para o padre, ela vai sempre falar ela vai mencionar uma pessoa que ela confia. Ela sempre vai contar. Como denunciar esses casos abusivos contra a criança e o adolescente? Como denunciar? Se a sociedade enxergar isso, detectar esse tipo de problema? A gente tem a denúncia que não precisa ser uma denúncia, como é que se diz? Identificada, okay. Que é o Disque 100. Okay. Então, essa denúncia, ela gera um protocolo de denúncia e, a partir disso, então, tem uma investigação que envolve essa rede de proteção. Certo. Ela pode ir diretamente no Conselho Tutelar, que é mais próximo ali na comunidade. Okay. Ela pode fazer essa denúncia via própria escola. A escola, então, vai acionar o Conselho Tutelar e vai gerar uma denúncia, uma sequência. Então, mas eu diria hoje que o Disque 100 é um número importante. A gente está aqui com o papelzinho que a gente está preparando, né, com o folheto preparando sobre a questão de prevenção da cópia, e a gente está falando muito sobre essa questão. Usa esse mecanismo que não precisa de identificação, porque muitas pessoas têm medo de se identificar e isso gerar algum tipo de represália e de problema para ela. Disque 100, é fácil decorar e é só fazer a sua parte. Ieda, quer deixar um site do CAF para as pessoas entrarem e conhecer um pouco mais do trabalho de vocês? Tá bom. É www.caf.org.br. Ok. E o projeto Meu Corpo, Meu Bem, você pode também escrever diretamente para o e-mail do Meu Corpo, Meu Bem, que é @caf.org.br. Meu Corpo, Meu Bem, @caf.org.br. Dado o recado, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero agradecer aqui pela convidada, minha ilustre convidada que esteve conosco, tratando um tema importantíssimo que devemos sempre discutir na nossa sociedade, dentro da nossa sociedade, como combater a exploração sexual infantil. Estive aqui com Ieda Maria Siebra Bocchio. Obrigado por ter aceito o nosso convite e seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco no programa Visão Trabalhista em Debate. Obrigada, eu agradeço imensamente e espero a participação de todas as pessoas amanhã, de alguma forma, dizendo não à violência para a criança e o adolescente. É isso aí. Dado o recado. Obrigado a você em casa por ter ficado conosco, pelo teu carinho, pela tua audiência. Agora você já sabe, nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso canal eletrônico, você opina e também participa do programa visãoemdebate@ig.com.br. Acesse o nosso site também, o www.sindimetal.org.br. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.